Apoio Cultural Público, um coletivo que reúne moda, arte, orgânicos, ecodesign e gastronomia, localizado no coração de Curitiba, próximo à Boca Maldita e à Praça Osório, aberto de segunda a sábado das 10 às 22 horas. Vem pro público, o collab mais democrático de Curitiba. E Álbum Lab, conteúdo e consultoria de produto e vestuário, perspectivas éticas para os negócios de moda. Saiba mais no instagram.com/álbumlab. Agora os manos tão tudo em cima de você. Coronavírus. O momento pede cuidados especiais com a rotina e a higiene. Receba e pague a conta de luz sem sair de casa. Peça sua fatura digital e cadastre a conta em débito automático. Se você tem conta nos principais bancos, pode cadastrar o débito automático dentro do aplicativo da Copel. Veja dicas de como se proteger em coronavírus.br.gov.br. Copel. Pura energia. Paraná, Governo do Estado. ZYJ 232, 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 e mande as suas mensagens pelas nossas redes sociais. O programa de hoje conta com a participação aqui nos estúdios do Felipe Magal, advogado, professor de filosofia, e por telefone a gente conta com a participação do Wilson Ramos Filho, o Xixo, que é diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Para a gente começar o programa de hoje, a gente tem uma mensagem para a gente ouvir juntos. Nudez. O capitalismo brasileiro ficou nu. Em muitas cidades, houve carreatas repetindo a homicida extorsão de que o Brasil não pode parar. Os burgueses, protegidos dentro dos carrões, exigem que seus empregados voltem a trabalhar para gerar riqueza. Bingo, epifania, revelação. O que gera riqueza não é o capital, é o trabalho. A burguesia, enfim, percebeu que o capital, imobilizado em máquinas, equipamentos, estoques e sistemas de computador, não gera riqueza. Sem o trabalho dos empregados, o capital é inútil. Tanto quanto os capitalistas, essa classe parasitária que, sem nada a produzir, vive da exploração dos trabalhadores. Só há riqueza porque houve exploração do trabalho de alguém. O que gera o acúmulo de capital é a parcela não paga sobre o trabalho humano. Essa parte não remunerada do trabalho dos empregados, mais-valia, é acumulada pelos empregadores sob a forma de capital. Os que desfilaram buzinando fizeram um verdadeiro striptease ideológico. Descortinaram para todos como funciona o capitalismo. Exigiram que os governos assegurem e garantam o que entendem ser seu direito, o direito a explorar, o direito a ficar com a mais-valia produzida por seus empregados. Morrerão milhares de pessoas? Certamente sim. Mas isso está dentro das regras de um jogo chamado capitalismo. Existe um exército de reserva a ser mobilizado para ocupar as vagas dos que feneceram. O que não admitem, vampiros, é que seus lucros e capital sejam comprometidos por decisões estatais que imponham o isolamento social. Entendem ter o direito de sugar até a última gota de sangue dos trabalhadores antes que morram ou se tornem inúteis para a exploração. Para a parcela da burguesia que nelas buzinou histericamente ou que apoiou as carreatas, os trabalhadores são descartáveis, substituíveis, como peças de uma diabólica máquina de moer pessoas para gerar excedentes financeiros a quem os explora. O Brasil não pode parar. Assim, constitui-se em eufemismo para a exploração do trabalho humano, prestado sob subordinação, que não poderia ser interrompida.
O capitalismo brasileiro está nu. Uma feia, obscena, depravada nudez. Necrófilos buzinaram, perversos, excitados, e não foram poucos, em defesa de seus privilégios, de seus interesses de classe. São classe exploradora em si e para si. Desnudaram-se, deixaram à mostra, impúdicos, suas obesidades reais e metafóricas, em defesa do direito a explorar o trabalho alheio. Pretendem que os trabalhadores se apinhem nos insalubres transportes coletivos, contaminando-se para produzir os excedentes que engordará ainda mais o capitalismo brasileiro. Os flácidos organizadores das carreatas orientaram os participantes a não saírem de seus veículos. Não são bestas. Temiam a contaminação, mas não se importam se seus empregados se expuserem. O nome do jogo é capitalismo. Ficou evidente com as carreatas o desejo dos proprietários dos meios de produção e da quase classe que, sem deles ser proprietária, a classe média, apoia o sistema de exploração vigente. Esperemos que a classe trabalhadora, estarrecida com a nua desfaçatez dos exploradores, tome consciência do poder que, por óbvio, tem, durante e principalmente depois de controlada a pandemia. Esse texto é de autoria do Xixo, com locução de René Limpias, e é sobre ele que a gente vai falar a partir de agora. Xixo, bem-vindo à programação da Rádio Cultura. Bom dia. Tudo bem por aí, Xixo? Como é que estão as coisas? Como é que está o seu período de isolamento? Estamos mantendo o isolamento e todo o protocolo. Se alguém tem que sair de casa, volta, a primeira coisa que vai para o banheiro, toma um banho, coloca outra roupa, coloca a roupa que saiu para lavar. Ou seja, estamos cuidando dos protocolos com muita atenção. Isso é uma medida não só de cuidado pessoal, mas de cuidado com a sociedade. Todos nós temos que ser solidários. E a solidariedade implica em que não nos tornemos agentes de transmissão ou de aceleração da transmissão desse terrível vírus. Exatamente, para que os números não continuem subindo como a gente tem visto aí, né, nos últimos dias, números crescentes, o isolamento social se faz cada vez mais necessário. As pessoas devem obedecer às principais recomendações dos órgãos de saúde para que a gente possa realmente fazer o controle dessa pandemia que assola o nosso país neste momento. Deixa eu cumprimentar aqui meu colega de bancada, Felipe Magal. Bom dia, bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Bom dia, Mariane, bom dia, Jonas, bom dia, professor Xixo, uma alegria falar com você aqui na rádio, com todo mundo, e abordando esta faceta a mais, como você bem disse, o capitalismo nu. Eu gostaria de aproveitar, Mariane, aqui a presença do Xixo, para fazer até uma pergunta em relação a esse texto. Se o capitalismo está nu, esse nosso, Xixo, a história está aberta, ou você acha que existe algo que a gente já consegue vislumbrar para os próximos tempos? Bom dia, Magal. Dia. Na verdade, nós fomos acostumados nas últimas décadas a achar que a maneira de existir capitalista seria a única maneira possível. Ou seja, de uma forma, como já disse um pensador, Zizek, era mais fácil pensar o fim do mundo do que pensar o fim do capitalismo. A gente conseguiria imaginar a possibilidade de um meteoro ou de uma catástrofe natural que pudesse fim ao mundo. Mas o capitalismo, pensasse que poderia haver uma outra maneira de existir, que não fosse fundada na exploração do trabalho dos outros, isso pareceria uma coisa totalmente irracional. A forma de organização da sociedade pela qual alguém, por não ter outra maneira de sobreviver, vende a única mercadoria que lhe resta, qual seja a força do trabalho, essa maneira de existir foi naturalizada. As pessoas passaram a achar que a única maneira
de existir em sociedade seria alguns milhares, milhões, vendendo a força de trabalho para uma minoria que vive parasitariamente da exploração do trabalho desses milhões de pessoas, Isso que era absolutamente naturalizado ficava, inclusive, obscurecido, oculto, nas brumas da normalidade. E essa pandemia fez com que cada um de nós, recluso, começasse a ver que, muitas vezes, nós temos coisas demais e temos desejos de consumo exagerados, que pode sim haver uma outra forma de convívio social. Esse momento de reflexão pode, coloco como hipótese, como possibilidade, fazer com que a gente perceba, cada um de nós, cada homem, cada mulher, cada criança, cada idoso, perceba que essa maneira de existir não é boa, ela não é solidária, ela é desigual, ela causa dor, ela causa sofrimento para a maioria das pessoas. A exclusão, principalmente, que causa esse capitalismo, faz, Xixo, que a gente de fato esteja nessa perspectiva em que as pautas ou a narrativa ou aquilo que nós iremos falar, não do campo de vista político, uma vez que não é nem momento de se pensar em outra coisa, a não sei se isolamento social, mas a pluralidade dos dias e das coisas haverá de acontecer. Eu gostaria também de continuar dentro desse assunto para fazer outra pergunta para você, Xixo. Dentro dessa possibilidade que novos rumos podem ser tomados, que novas formas de vida têm de ser acreditadas, você acha que a maior importância vai ser nas garantias e nos direitos, aqueles que já foram retrocedidos em governos anteriores, voltarem às mãos do povo e da população em geral, como, por exemplo, o direito do trabalho, a reforma da Previdência? Foram duas reformas que acabaram com as possibilidades de ascensão social e de justiça social. Queria que você comentasse isso, por favor. Bom, o capitalismo não é uma coisa que caracteriza a história da humanidade. A história da humanidade, nós podemos falar que os homens existem em sociedade há pelo menos 6.000 anos. O capitalismo, essa maneira de existir, existe há 150, 160, 170 anos, de acordo com o que o marco inicial se estabeleça. Essa maneira de existir faz com que, repito, porque isso é central nesse momento, a sociedade funcione a partir da discriminação. Uma minoria proprietária dos meios de produção, proprietária das máquinas, proprietária dos negócios, contrata pessoas para que trabalhem para ela. E essas pessoas trabalham recebendo um salário que é inferior ao valor que eles mesmos produzem, que cada trabalhador produz. A riqueza decorre dessa parte não paga sobre o salário. É isso que é acumulado pelo detentor dos meios de produção como lucro. De uma forma simples, para que os ouvintes possam entender a minha linha de raciocínio. Se isso caracteriza o capitalismo há 150, 170 anos, também é necessário observar que esse capitalismo passou por diversas crises. Houve uma crise grande no final do século XIX, depois uma outra crise que ocorreu mais ou menos contemporaneamente com a Grande Guerra, com a guerra de 1914 a 1918, e teve a grande crise capitalista de 1929. Essa crise capitalista de 1929
a quebra da Bolsa de Valores, como isso aparece nos livros de história, ela redefiniu os rumos do capitalismo e redefiniu os rumos da história ocidental. Essa crise mostrou que deixar para que o mercado se autorregule e que o Estado não intervenha na economia gerou aquela crise enorme que teve milhares de pessoas mortas e milhões de pessoas passando fome. A partir daquela constatação, uma grande crise, o capitalismo se reorganizou. E aí houve uma disjuntiva, duas saídas para a crise de 29. A primeira saída foi a de organizar o capitalismo de tal maneira que o Estado passasse a regular as relações entre os particulares. Aí começa o intervencionismo estatal. Esse intervencionismo estatal tem vários aspectos. Um dos aspectos foi, o primeiro deles, foi desmercantilizar a força de trabalho. Ou seja, o Estado, através dos direitos, direito do trabalho, direitos sociais, passou a assegurar um conjunto de direitos a quem vive do trabalho que não poderiam sobre os quais não poderia haver renúncia. Ou seja, aqueles direitos passaram a estar fixados em lei, como, por exemplo, jornada de trabalho, 8 horas por dia, como, por exemplo, férias anuais remuneradas, como, por exemplo, repouso semanal remunerado, e assim por diante. Os diversos direitos passaram a figurar independentemente da vontade dos contratantes. Ou seja, o patrão não poderia mais negociar diretamente com o empregado a supressão desses direitos. Esse é um dos aspectos da regulação estatal. Um outro aspecto da regulação estatal é que parte além de garantir aos trabalhadores direitos e, portanto, salários vinculados a um conjunto de garantias, o Estado passa a atuar em outras atividades, como, por exemplo, assegurar a saúde pública, assegurar o direito à educação pública. E, por outro lado, isso não menos importante, passou a assegurar a promessa de uma velhice assistida. Os trabalhadores passam a vida toda trabalhando, vendendo sua força de trabalho, na expectativa de que, com o passar do tempo, passados 30, 35 anos, essa pessoa já mais velha pudesse ser assistida em sua velhice. Poderia parar de trabalhar e teria direito a uma aposentadoria e a uma velhice tranquila, com saúde pública para poder atender às suas necessidades e assim por diante. Ou seja, nessa primeira vertente, a vertente do intervencionismo estatal, o capitalismo passa a ser organizado. Organizado como? Organizado pelo Estado. O Estado passa a organizar as relações entre as classes sociais e o funcionamento da sociedade. Todavia, a crise de 29, além dessa vertente do intervencionismo estatal, que gerou, por exemplo, a social-democracia com níveis diversos em vários países do mundo, essa mesma crise apresentou também uma outra possibilidade, também intervencionista. Ou seja, já que o mercado se mostrou incapaz para gerar uma vida digna para a maioria das pessoas, apareceu uma outra vertente intervencionista que se caracterizou pelas autocracias. Vamos tentar relembrar os ouvintes. De um lado, havia políticas keynesianas, um economista chamado John Maynard Keynes, que fundamentou a intervencionismo estatal, o Estado passando a regular
parte da economia e em ambientes de liberdade. A outra alternativa foi a saída autoritária, que a partir da experiência italiana iniciada um pouco antes de 1929, com Mussolini e o fascismo, motivou ou possibilitou o surgimento de outros movimentos de extrema-direita, como, por exemplo, o nazismo na Alemanha, e com Hitler à frente. Mas não é somente o nazismo, não foi somente o nazismo e o fascismo as únicas experiências históricas dessa saída autoritária. Lembremos que, na mesma época, em Portugal, Salazar chega ao poder com um amplo apoio popular e implanta um regime autoritário que teve vigência até 1974. Ou seja, teve uma longa duração. Na Espanha, também, em 1936, militares deram um golpe de Estado e iniciaram uma sangrenta guerra civil para implantar uma outra forma de governo autoritário que a ciência política denomina como nacional-catolicismo. Por que essa denominação? Porque se o Hitler, na Alemanha, criou o que ele chamou de nacional-socialismo, que é um regime de direita, de extrema-direita, na Espanha, o regime foi o nacional-catolicismo. Por quê? Porque a Igreja Católica estava no centro da articulação do golpe de Estado, da guerra civil e do governo autoritário que permaneceu até a morte de Franco já nos anos 70 do século passado. Também uma longa ditadura naquele momento. Ou seja, a crise capitalista ela pode gerar tanto uma saída democrática com ampliação de direitos para as maiorias, como pode engendrar algo que aperte o cinto, né? Algo que seja mais... sofreu de uma forma dramática, ou seja, a instauração de autocracias, fascismo, nazismo, salazarismo, franquismo e tantos outros regimes de extrema-direita. Nós estamos agora, a crise do coronavírus acontece num outro momento de crise do capitalismo. Tivemos a crise de 2008, uma grave crise do capitalismo, mas conseguiu-se, pela intervenção estatal, que socorreu os bancos, saiu-se dessa crise que tem grandes abalos. A atual crise é mais grave do que a de 2008. E, segundo os economistas, ela dá pinta de ser bem mais grave do que a crise de 1929. E sabemos que a história não se repete. Mas teremos que olhar para a história para conseguir imaginar as possibilidades do que o porvir nos reserva. Parece óbvio que novamente estaremos diante de uma nova disjuntiva. Ou um retorno do Estado na organização das relações das classes sociais, estão assegurando direitos, e aí isso volta à sua pergunta, quanto à recuperação de alguns direitos que foram destruídos pelas políticas neoliberais, ou, o que seria muito pior, o fortalecimento e o surgimento de regimes que a ciência política denomina de populistas, ou seja, regimes de extrema-direita que, pela supressão do direito de reclamar, instaurasse ditaduras sangrentas novamente em diversos países. Então nós estamos diante dessa possibilidade. Ou a partir de agora, dessa crise, e depois da saída desse isolamento, saímos dela com uma proposta democrática, que é o que todos desejamos, ou corremos o risco de termos saídas autoritárias, em regimes autocráticos, como foram o fascismo, o nazismo, o salazarismo, o franquismo. Ou seja, ainda mais no Brasil, onde temos um ocupante da presidência da República com grande
com grandes pendores autoritários, corremos o risco, sim, de termos uma saída autoritária aqui no Brasil. A gente conversa por telefone com o Xixo, diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, aqui nos estúdios o Felipe Magal, advogado, professor de filosofia. A gente vai fazer um breve intervalo. Na volta a gente segue essa conversa. Se você quiser participar com a gente, liga para cá no 3015-1800 e também mensagem pela nossa live no Facebook. Um intervalinho e até já. Você está ouvindo Cultura Revista. A vida é uma combinação de magia e espaguete. Venha conhecer essa magia no Fellini Restaurante. Há 10 anos na esquina mais charmosa do Cascatinha. Cozinha de alma, de quarta a segunda, das 11h30 às 15 horas, com almoço típico italiano e cardápios especiais para eventos. Consulte a programação nas redes sociais do Fellini Restaurante ou faça uma visita na Avenida Manuel Ribas, 4227. Informações e reservas pelo telefone 41 99228 1948. Aviso da Companhia Campolarguense de Energia Cosel. Solicite serviços e informações sem sair de casa. Utilize os canais alternativos. Aplicativo Cosel Mobile, e-mail para atendimento@cosel.com.br, agência virtual, ligação gratuita para 0800 726 2121 ou SMS. Proteja sua família contra o coronavírus. Aviso Cosel. A Companhia Campolarguense de Energia Cosel lançou o aplicativo para smartphones Cosel Mobile. O aplicativo é gratuito e pode ser utilizado para solicitar serviços, consultar faturas e consumo, informar sobre necessidade de manutenção na iluminação pública, entre outras opções. Baixe já o aplicativo Cosel Mobile, fácil como acender a luz. Coronavírus. O momento pede cuidados especiais com a rotina e a higiene. Receba e pague a conta de luz sem sair de casa. Peça sua fatura digital e cadastre a conta em débito automático. Se você tem conta nos principais bancos, pode cadastrar o débito automático dentro do aplicativo da Copel. Veja dicas de como se proteger em coronavírus.pr.gov.br. Copel, pura energia. Paraná. Governo do Estado. Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje conversando aqui no estúdio com o Felipe Magal, advogado, professor de filosofia, por telefone com o Xixo, que é o diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Nós temos participações pelas redes sociais. Xixo, uma pergunta para você, feita pelo Ricardo Mendonça. A MP 936, o denominado Programa Emergencial de Proteção ao Emprego e à Renda, atende aos interesses de quem? Dos empresários ou dos trabalhadores? A pergunta do meu querido amigo Ricardo Mendonça é basicamente uma casca de banana, porque a medida ficou, eu pude lê-la a 1h da manhã, dessa madrugada, li da 1h da manhã até as 3h da manhã, ainda estou no processo de reflexão a respeito de todas as consequências dessa medida provisória. Para que o ouvinte entenda do que nós estamos falando, durante essa madrugada foi editada uma medida provisória que cria uma espécie de benefício a ser pago pelo governo federal, pagando parte dos salários dos trabalhadores durante o período da pandemia, durante o período da calamidade pública que foi decretada. Essa medida acho que até mereceria um programa específico para analisar todas as consequências dessa medida, mas ela tem algumas características que são interessantes para serem, desde logo, observadas. A primeira delas é que o governo faz um pouco de cortesia com o chapéu alheio. Uhum. A medida visaria evitar a demissão de trabalhadores que estão na atividade. A questão básica é o seguinte: a quem isso beneficia?
Se as empresas tivessem que fazer a rescisão dos contratos de trabalho dos seus empregados, ela teria que pagar as chamadas verbas rescisórias. Ou seja, teria que pagar indenizar os prédios, o salário, teria que pagar o 13º proporcional, as férias proporcionais, teria que pagar, se liberar o fundo de garantia, e teria que pagar uma multa pela rescisão imotivada do contrato de trabalho, que entende 40% do saldo nas respectivas contas vinculadas ao fundo de garantia. Ou seja, demitir ficaria caro. O valor para cada trabalhador poderia ficar, em média, essa é uma média nacional, tomada como parâmetro, em torno de 3 remunerações. Como a crise deve ser dissipada, essa crise do coronavírus deve ser dissipada em 2 ou 3 meses, você, se o empregador tivesse que demitir, ele estaria gastando, ou seja, desembolsando um valor que significaria também 3 meses. Então, não teria grande motivação para os empregadores fazer isso, até porque teria que ter caixa para fazer as demissões em massa, o que também não é fácil. O que o governo faz? Ele permite uma suspensão do contrato de trabalho por 2 meses, e aí tem regras para complementar em torno de 70% da renda que o trabalhador perderia nesse período, ou, por outro lado, ele permite a redução proporcional da jornada de trabalho com uma complementação mínima do governo. Ou seja, no primeiro momento, essa medida provisória atende aos interesses das empresas. Em um segundo momento, atende também aos interesses do próprio governo, do próprio Caixa do Tesouro Nacional. Explico por quê. Se houvesse esse grande número de despedidas nesse momento, jogaria uma enorme massa de trabalhadores demandando o pagamento do seguro-desemprego. Desta maneira, o governo economiza, porque ele se compromete com um percentual inferior ao que ele gastaria com o próprio seguro-desemprego. Se houvesse redução de jornada de 25%, o governo entraria com 25% do valor que ele gastaria com o seguro-desemprego. Ou seja, aí nós estamos no governo, já sabemos que atende aos interesses dos empresários e atende aos interesses do Caixa do próprio governo. Isso atenderia aos interesses da classe trabalhadora. Se tivesse que falar em termos de classe, eu diria que não. Eventualmente, em situações muito tópicas, naquela hipótese, para as empresas que têm faturamento anual acima de 4,8 milhões por ano, para quem ganha salários de até 3 salários mínimos, poderia ser interessante para os trabalhadores. A empresa pagaria 30% e esse benefício criado por essa medida provisória entraria com os outros 70%. Mas nem isso eu acredito que interessaria a totalidade, a generalidade da classe trabalhadora. O mais curioso de tudo isso é que eu não acredito que os empregadores queiram adotar essa medida provisória. E aí vou entrar num assunto polêmico. A medida provisória 936 estabeleceu que uma garantia de emprego pelo dobro do prazo em que uma de suas alternativas, uma de suas possibilidades seja adotada. Seja na redução da jornada com redução proporcional da remuneração, seja na outra hipótese, que é a suspensão do contrato de trabalho. Digamos que na redução da jornada de trabalho, com redução de salário, fosse por 90 dias, esse trabalhador teria uma garantia de emprego por 180 dias. Um outro exemplo, na redução da suspensão do contrato de trabalho por 2 meses, para aqueles que não estão em trabalho remoto, não estão em trabalho em home office, como se gosta de dizer, por 2 meses,
garantir emprego para o medíocre empresariado brasileiro é algo quase herético. Esses empregadores, temendo ter que ficar com esse empregado por 4, por 6 meses, muito provavelmente, muitos deles preferirão não adotar e não aplicar essa medida provisória 936. Lembre-se, entretanto, que essa medida foi publicada, foi dada a conhecer, no meu caso, tive acesso a ela poucos minutos antes da 1 da manhã, dessa madrugada, e essa medida agora entra em tramitação no Congresso. E, estando em tramitação no Congresso, pelas regras próprias do Parlamento Brasileiro, é possível que haja processo de emendas e alterações. Então, é muito precoce a análise de tudo isso. Mas, para responder ao professor Ricardo Mendonça, eu diria que essa medida provisória, num primeiro momento, atende aos interesses do patronato, e, no segundo momento, atende aos interesses do próprio Tesouro Nacional e de forma muito marginal, eventualmente pode interessar a um que outro setor da classe trabalhadora. Mas isso vai depender, primeiro, da vontade do empregador querer aplicar essas medidas. Repito, muitos deles, por apego a isso que eles entendem ser o direito a explorar sem limites o trabalho humano, preferirão não adotar. No programa de hoje, a gente conversa com o Xixo por telefone, que é o diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o Felipe Magal, aqui nos estúdios. Quero fazer um registro da participação de muitos ouvintes pelas redes sociais. O Kleber Alves de Carvalho manda um salve para o Felipe Magal, para o Wilson Gomes Ramos. O João Portuga diz: bom dia. O Rômulo Alves, parabéns Rádio Cultura, sempre na trincheira certa, a trincheira da democracia e dos trabalhadores. Na volta, a gente segue essa conversa, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos. Você está ouvindo Cultura Revista. Aviso da Companhia Campo Larguense de Energia, Cosel. Solicite serviços e informações sem sair de casa. Utilize os canais alternativos. Aplicativo Cosel Mobile, e-mail para atendimento@cosel.com.br, agência virtual, ligação gratuita para 0800 726 2121 ou SMS. Proteja sua família contra o coronavírus. Coronavírus. O momento pede cuidados especiais com a rotina e a higiene. A Copel está preparada para manter os serviços essenciais de energia elétrica e está reforçando seu time de atendimento nos canais copel.com, pelo aplicativo e no telefone 0800 51 00 116. Veja dicas de como se proteger em coronavírus.pr.gov.br. Copel, pura energia. Paraná. Governo do Estado. Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje conversando por telefone com o Xixo, que é do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, aqui nos estúdios o Felipe Magal, advogado, professor de filosofia, na nossa prestação de serviço. Os números, o último boletim do coronavírus no país, até às 11 horas da manhã, o Ministério da Saúde registrou 6.932 casos com 241 mortes. No Brasil, o isolamento social é muito necessário para a gente conter essa pandemia. Então, o que a gente tem repetido sempre aqui ao longo da nossa programação, quem puder, fique em casa, proteja a sua família, cuide da sua família para que a gente passe muito rapidamente por toda essa situação. Xixo, o que eu queria te perguntar nesse momento é o seguinte: para o ouvinte que está em casa, a trabalhadora brasileira que nos acompanha diariamente na transmissão aqui do Cultura Revista, a gente ouve pela grande imprensa, né, rádio e TV, toda essa nomenclatura, né, medidas provisórias, leis, mudanças, que na verdade, na prática, para o trabalhador, nada aconteceu. A gente está falando de uma pandemia desde o final de fevereiro, então já passou o mês de março inteiro, a gente inicia o mês de abril, e para o trabalhador, efetivamente, além da orientação de ficar em casa e essa ameaça da perda do seu trabalho, do seu emprego, das suas garantias e
e da difícil tarefa de colocar comida dentro de casa, o que vai acontecer na prática? Quando é que, você sabe me dizer, quando é que as pessoas vão começar realmente a ter algo efetivo na sua realidade, no seu dia a dia? Quando é que elas vão receber algum benefício, algum dinheiro, alguma coisa para realmente poder sobreviver nesse tempo? A questão é de vontade política, né? Novamente, nós estamos diante de uma dificuldade que é da lentidão nas respostas. Quando a China identificou o vírus, em 8 dias construiu um hospital para 1.000 leitos. E isso foi fundamental para que o sistema de saúde chinês não entrasse em colapso naquela oportunidade. Assim mesmo, houve milhares de mortes, mas muito menos do que as que já temos em outros países como Itália e como Espanha, que também demoraram para tomar as medidas que haveriam de preservar a possibilidade de renda para as populações. O benefício aquele dos R$600 para os trabalhadores informais, os pequenos microempreendedores, a promessa governamental que isso ainda demora 2 semanas para cair na conta dos trabalhadores. Essas medidas anunciadas ontem, nessa madrugada, na medida provisória 936, também, até ter uma regulamentação a respeito disso, deve demorar em torno de 2 semanas. Há uma outra medida governamental que foi anunciada, que seria o financiamento para as empresas que têm faturamento, que tiveram faturamento inferior a 10 milhões no ano passado, que poderiam se beneficiar de um financiamento especial, com juros de 3,75% ao ano, para pagar isso em 36 parcelas, a partir de janeiro do próximo ano. Essa medida foi anunciada já há 10 dias. Nenhum banco sabe como operacionalizar isso, porque, muito embora o governo tenha feito a divulgação, não regulamentou como isso poderia ser feito. Como poderia fazer o repasse do dinheiro diretamente para a conta dos trabalhadores que se beneficiassem dessa linha de crédito estabelecida. Ou seja, nós estamos ainda com muita coisa aparecendo na mídia sem efeito prático na vida das pessoas. Esse mês de abril ainda será um mês de penúria. Imagino que em 2 ou 3 semanas que essas medidas pronunciadas comecem a chegar nas contas correntes dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos ouvintes desse programa. Ainda teremos um bom período em que ficaremos nisso, nas formulações midiáticas e sem efeito prático na vida das pessoas. Legal. Eu queria falar, se me permite, a Mariane e o Xixo, e principalmente a todos os ouvintes que estão chegando, que a gente desde o começo do programa, nós fizemos aí um apanhado a respeito de um ato que evidencia a crise do capital e coloca-nos diante de 2 situações, como bem explanou o professor Xixo, ao dizer que podemos tanto nos rever e nos reinventar como sociedade de maneira não mais seguindo as ordens do capital, ou como também poderíamos caminhar, infelizmente, para um aperto de cinto, um sistema mais arrochado, algum tipo de totalitarismo, por conta principalmente das diversas manifestações que o translocado do nosso presidente faz. Ele, Mariane, ele não só também se elegeu através da desinformação, as fake news e todo aquele processo, como esse processo de desinformação, Xixo, continua. Então, veja, eu acredito que o Poder Judiciário vai ser muito gritado, vai ser muito provocado depois do fim da pandemia, principalmente por a gente não saber para quem a gente recorre ou qual ordenamento a gente deve obedecer.
Vejam, a população em geral, os ouvintes que estão aí nos assistindo, nos ouvindo agora, a gente segue o prefeito, segue o governador, segue o presidente, né? Estamos acompanhando todos esses dilemas, essas coisas que estão acontecendo. Isso também ajuda a demorar mais o tempo para chegar a esses R$600. São todas essas decisões políticas atravessadas. Uma hora chama um ministro da saúde, uma hora tira, uma hora coloca. Então são atrapalhados. Como eles são atrapalhados, eles não têm mais uma força de ação política. Porém, a sua destruição política é enorme, Mariane. Não pense diferente, que eles ainda têm uma potencialidade de destruição muito grande. Então, me parece que seja um momento de refletirmos mesmo e usarmos esse período de quarentena, de obrigação, como bem lembrou o professor Xixo, vai ser um mês de penúria, vai ser difícil. Abril dizem que vai ser a época do pico. Eu tenho medo que hajam vários picos no Brasil, porque o Brasil é gigante, tem governador que manda ir para a rua, tem outro que não manda, então eu tenho medo que também aconteça isso, mas em abril, especialmente, vai acontecer isso. Então, para acabar minha fala, Mariane, para você, que já me delonguei, eu penso que seja necessário que nós nos reinventemos, então, do que o campo progressista também quer. Obviamente que agora o que a gente quer é salvar vidas, e não tem outro dilema, se é que é um dilema, né? Você pensar o dinheiro ou a vida, sem dúvida a vida, né? Quem opta pelo dinheiro fica sem o dinheiro e sem a vida. Então, por óbvio, temos que pensar como que vamos garantir essa sociedade que dê mais acesso. E existem várias pessoas pensando e falando sobre isso. Eu queria, para fechar, fazer uma pergunta para o professor Xixo. Xixo, como você vê o papel dos governadores do Estado nesse não é conflito, qual que é a palavra que a gente poderia usar, nesse confronto ou nesse enfrentamento ao presidente da República? Pelo menos os principais são os de São Paulo e do Rio, né? Na verdade, o Bolsonaro é uma consequência da maneira de pensar do empresariado brasileiro. Eu vou lembrar apenas 4 empresários que também eles praticaram striptease ideológico. O primeiro foi o velho da Van. Então, talvez os ouvintes tenham ouvido um vídeo que circulou largamente pelo WhatsApp do empresário Luciano Hang propondo que todo mundo possa continuar saindo de casa, etc. Que vai morrer gente, mas enfim, isso faz parte do jogo, que não pode a economia parar. Claro, ele está preocupado muito mais com os lucros dele. O segundo depoimento, que foi bastante divulgado pelas redes sociais, foi do empresário Durski, proprietário da rede Madeira de sanduíches e também da rede Jerônimo de comida rápida, de comida de sanduíches, que estão em alguns containers nas beiras das estradas e também nos principais shoppings e aeroportos. Nesse depoimento, o empresário dizia: temos que voltar a trabalhar, temos que romper o isolamento social, porque a economia não pode parar. Esse empresário anunciou ontem a demissão de 700 trabalhadores, ainda sem esperar a medida provisória 936, ou seja, nem sequer esperou a medida provisória para já fazer as maldades. Um empresário que não tem nenhum compromisso social, ele só pensa no seu lucro. O terceiro empresário, que gravou um vídeo e áudio que também circulou bastante, foi aquele comentarista de televisão, Roberto Justus, quando dizia: é mentira, um negacionismo absurdo contra todas as evidências científicas, dizer assim: vão morrer no máximo 7 mil pessoas, 7 mil pessoas do Brasil. Nós não podemos parar, nós temos que fazer as empresas trabalharem, etc. Claro, é muito fácil para ele dizer isso. Ele fica em isolamento e submete seus trabalhadores a pegar o transporte coletivo, se infectar com os vírus, levar o vírus para casa e causar milhares de mortes. No
Brasil, várias contas estão sendo feitas e que estão a demonstrar que, cientificamente, se a proposta do Roberto Justus, do Luciano Hang ou do Durski fosse adotada, nós podemos chegar a 1 milhão de mortos. 1 milhão de pessoas mortas por conta da irresponsabilidade desses empresários. Para terminar, no dia de ontem, também antes da medida provisória, da edição da medida provisória, um empresário chamado Zonta, aqui de Curitiba, proprietário da rede de supermercados Condor, faz um vídeo absolutamente inadequado, desrespeitoso, tentando fazer graça com o que não é possível fazer graça, mentindo no seu vídeo, propondo também que as pessoas vão trabalhar e morram. É uma ética absolutamente inaceitável. Pegando esses 4 empresários, você tira uma média de como pensa o medíocre empresariado brasileiro. Ou seja, mais importante de tudo na concepção deles é que o lucro deles não cesse. E como é que vem o lucro deles? Volto ao texto que foi lido no início dessa edição. Esses empresários só têm lucro se as pessoas forem trabalhar para eles. É a parte do trabalho que eles não pagam aos seus empregados é que gera a riqueza deles. Por isso eles estão tão desesperados. Aqueles, talvez centenas, ou talvez milhares de trabalhadores, de pessoas que foram para as ruas naquela ridícula carreata do Brasil não pode parar, estavam dizendo exatamente isso. Precisamos que as pessoas se sacrifiquem e vão trabalhar para que os empresários tenham lucro, ainda que isso cause milhares de mortes no Brasil. Essa visão de que o lucro é mais importante do que a vida das pessoas é a visão do empresariado brasileiro. Esses empresários estão numa pressão enorme sobre os governos dos estados, ou seja, seguem a irresponsabilidade do ocupante da presidência da República e pressionam os governadores dos estados para que suspendam as medidas, acertadas medidas de isolamento social. Então, os governadores estão entre, de um lado, a ciência a indicar a necessidade do isolamento social para que o sistema de saúde não entre em colapso, e, de outro lado, a ganância individualista dos empresários, querendo que os governadores suspendam essas medidas para que os lucros deles sejam assegurados. Então, nós temos aí um capitalismo nu. Hoje nós conseguimos entender como funciona o capitalismo de uma forma muito mais clara. Para os empresários, o que eles querem é manter o que eles entendem ser direito deles, o direito a explorar os trabalhadores, ainda que eles morram. Do outro lado, nós temos valores que preservam a vida humana. E, para concluir essa observação, eu imagino que já estejamos no nosso tempo do programa, nós também temos que pensar no caráter ecológico. Eu não estou aqui fazendo um discurso em defesa abstrata de animais em extinção. Eu estou aqui falando no caráter da ecologia mesmo. Os seres humanos fazem parte da natureza. O capitalismo é absolutamente antiecológico porque destrói matas, destrói o meio ambiente, usa venenos para poder aumentar a lucratividade dos donos de terras, do agronegócios, etc. Mas ele também é antiecológico no sentido de que ele mata pessoas. Essa exploração desenfreada dos capitalistas está destruindo o planeta. E
talvez nesse período da reclusão e da análise que cada um de nós está fazendo de como os empregadores realmente agem, qual é a postura ética desses empregadores, a consciência ecológica passa a ter uma nova dimensão. Ou seja, uma ecologia em que o ser humano também esteja considerado como parte da natureza e nesse sentido, a maneira de existir que estávamos acostumados passa a ser colocada em questão. Cada um dos ouvintes, se olhar no seu guarda-roupa, verá que tem coisas que não usa e que acabou comprando por impulsos de consumismo. Esses impulsos são fomentados pela propaganda. E as pessoas querem consumir e sentem a necessidade de consumir. Quantos de nós, olhando nossas vidas, constataremos que compramos o que não era necessário? A vida pode ser mais simples. As pessoas não precisam trocar de carro todo ano. As pessoas não precisam ter tudo o que acabaram comprando por impulso. Uma forma de vida mais simples, uma melhor distribuição de renda, uma distribuição de renda menos desigual, talvez pudesse fazer com que todos vivêssemos melhor. Se o lucro das empresas não fosse tão grande, as pessoas poderiam, dividindo melhor a riqueza produzida, viver numa sociedade menos desigual, com menos mortes, com menos sofrimento, com menos desesperança. Esse período da quarentena, e acabar sendo quarentena mesmo, porque muito possivelmente os 40 dias haverão de ser cumpridos nesse isolamento, é uma oportunidade única nas nossas vidas para que repensemos o que estamos fazendo. Vale a pena desperdiçar a vida passando 8, 9, 10 horas na empresa, na fábrica, no comércio, para gerar lucro para o patrão? Vale a pena esse tipo de relação de vida? Quantos de nós não passamos a vida inteira trabalhando para os outros sem pensar nas nossas famílias? Hoje, pais e mães estão podendo ficar mais tempo com seus filhos. E seguramente haverão de pensar, não todos, mas alguns haverão de repensar as suas prioridades. E isso pode gerar, nesse sentido, sou otimista, no sentido de pode pensar que a maneira de existir que vivemos até hoje estava errada. Que é possível ter novas maneiras de existir em sociedade. Essa é a minha esperança. Xixo, quero muito agradecê-lo pela sua participação neste programa de hoje, agradecer também o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, que toda terça e quinta está presente aqui no Cultura Revista, com pautas importantes, discutindo aí a nossa sociedade, principalmente com valor à nossa democracia e aos trabalhadores. Lembrando que as redes sociais do Instituto no Facebook é Defesa Classe Trabalhadora, no Instagram, @ideclatra. Xixo, muito obrigada. Felipe Magal, obrigada mais uma vez. Suas considerações finais rapidamente, por favor. Obrigado. Respondendo a pergunta do Xixo, a resposta é não, Xixo. Com certeza não vale a pena. Não vale a pena, até lembrando das palavras de Fernando Pessoa, quem não consegue ter uma vida simples não consegue ser livre, né? E é exatamente isso que a gente quer. Muito obrigado pelo programa. Quando acabar essa pandemia, espero que a gente possa fazer esse programa ao vivo também com a presença do Xixo. E amanhã, 5 da tarde, vamos à luta. Amanhã, 5 da tarde, vamos à luta, aqui também nesse mesmo bate-canal. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência. O Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã com mais notícias e entrevistas para você, ouvinte da cultura, a mais livre de todas. Fiquem em casa. O que importa realmente é a vida de cada um de nós. Muito obrigada a todos. Até amanhã.